Olá! Nem sempre a gente presta atenção nos impactos que as novas tecnologias causam no nosso dia a dia. Por exemplo, elas já transformaram para valer a maneira como nós consumimos as notícias. Mas quais os impactos disso? O Vinícius Murad, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez uma matéria sobre isso e você dá uma olhada agora. Em 1455, foi concluída a primeira impressão de que se tem registro na história. Johannes Gutenberg, o criador da prensa, havia criado uma inovação que mudaria profundamente a sociedade. A prensa de Gutenberg foi uma invenção tecnológica que revolucionou o acesso das pessoas à informação. Graças a essa tecnologia, com o tempo foram surgindo os primeiros jornais impressos, que, mais tarde, se tornariam uma grande fonte de notícias e informações. Mais de 440 anos depois, nascia o rádio, mais um exemplo de como a tecnologia pode modificar a comunicação e a sociedade. Muita gente atribui a invenção do rádio a um jovem italiano chamado Guglielmo Marconi. Mas, na verdade, os registros apontam que o padre brasileiro Landel de Moura foi quem conseguiu fazer a primeira transmissão da voz humana sem auxílio de fios, há mais de 120 anos. A tecnologia que daria origem ao rádio começou com uma transmissão entre o bairro de Santana e a Avenida Paulista, uma distância de cerca de 8 quilômetros. Anos depois, o rádio se popularizou e muitas famílias tinham o aparelho em casa, conseguindo ter acesso em tempo real ao que era noticiado pelos veículos de comunicação. Eu tenho um rádio, eu tenho um emissor e muitos receptores, eu tenho uma massa recebendo aquela informação, mas eu ainda tenho um emissor apenas. O que a gente percebe com a internet é que ela massificou o número de emissores e misturou tudo isso. Então virou uma comunicação de muitos para muitos. É muita gente produzindo informação e muita gente consumindo essa informação e também produzindo. Então você não sabe mais quem é o emissor e quem é o receptor. Essas figuras se confundem. De lá para cá, muita coisa mudou. Muitas tecnologias revolucionaram o acesso à informação. A prensa, o rádio e a internet são exemplos de como as inovações tecnológicas abrem caminhos para mudanças na comunicação. Atualmente, as redes sociais, portais de notícia online e serviços de streaming mudam a maneira como as pessoas consomem notícias, sem contar que a interatividade está cada vez mais presente no ramo do jornalismo. O desafio, na verdade, é uma mudança cultural dos profissionais que querem continuar com modelos consagrados, mas que perdem espaço, né? Muito pelo contrário, o que a gente vê hoje são as oportunidades. Não? A tecnologia digital ela abre novos canais, ela abre novos modelos de negócios, que na verdade esse é o grande a vereda que eu acho que a gente precisa entrar com força, porque é aí que você consegue se diferenciar. A grande virada foi a tecnologia de conexão, que graças a telecomunicações tem possibilitado várias mudanças no nosso cotidiano, e isso é importante para nós. As redes sociais certamente estão entre os principais agentes de transformação da comunicação. Praticamente todos os jornais impressos de televisão e rádio possuem páginas na web, onde também divulgam as notícias e interagem diretamente com o público. O conceito de jornalismo transmídia ou multiplataforma exemplifica exatamente essa mudança. O jornalista Heródoto Barbeiro, com mais de 40 anos de carreira no jornalismo tradicional, teve que inovar para não perder audiência. A mudança é inevitável. Tá? Eu hoje, por exemplo, não tenho mais, por exemplo, como eu citei aqui, pergaminhos. Né? Mudou. Então, quando muda a plataforma, não quer dizer que mudou a essência é a mesma. A essência é o respeito ao ser humano, o respeito ao interesse público, o respeito à ética. Essa continua, não importa em que plataforma. Integrar as redes sociais ao jornalismo tradicional é um caminho para não ficar para trás. Por isso, o profissional da comunicação deve estar sempre ligado nas inovações, para se manter atualizado e capacitado dentro do mercado. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente,
o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. A gente começou o programa de hoje falando sobre internet, comunicação, e quando a gente fala desses assuntos, não é difícil lembrar dos memes. Eles são um fenômeno no mundo digital e também transmitem informação. A Letícia Lucchesi, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez uma matéria falando sobre eles, os memes, e a gente vai mostrar agora. Você sabe o que é um meme? Se você acessar a internet, com certeza vai dar de cara com um. Meme é uma foto, vídeo ou até montagem, que geralmente traz uma pitada humorística. O objetivo é entreter os internautas e promover engajamento sobre determinado assunto, levando muitas pessoas a compartilharem aquele conteúdo. Não se sabe ao certo, mas é provável que o primeiro meme tenha sido criado em 1998, por Joshua Schechter, no serviço Memepool, onde os usuários postavam na internet links interessantes. No evento Contagious Media, em 2000, a palavra meme foi utilizada pela primeira vez e acabou caindo no gosto do público. Os memes eles transformaram bastante a comunicação. Se a gente pensar na nossa sociedade, a rapidez que a gente vive em termos de informação, ele é ligado ao humor, mas não é só uma questão de humor. É uma questão muito séria e envolve muitas teorias que devem ser debatidas. Os memes surgem a partir de uma apropriação e uma ressignificação de uma mensagem ou de um comportamento. Funcionam como uma piada interna, uma ideia compartilhada entre um grupo. São populares na faixa etária entre 16 e 29 anos, podendo atingir um percentual de 95% de engajamento entre este público. E o mais importante, eles trazem informações de uma forma diferente, engraçada e dinâmica. O meme ele vai ser um portador de informação. Na nossa sociedade, com as redes sociais, ele se torna não só uma unidade de informação, mas ele se torna um meio, uma mídia. Os memes foram criados para acompanhar a velocidade das informações na mídia digital. Se as tecnologias ampliam a nossa possibilidade de compartilhar informações, elas também mudam a forma como essas informações são lidas e produzidas, estabelecendo novas práticas e conceitos no mundo digital. Os memes já são usados até como material em sala de aula. A união dos memes com a tecnologia digital pode ajudar o professor a atrair a atenção dos alunos. E novos memes nunca vão faltar. 2019 acabou sendo um ano repleto de memes que viralizaram na internet e ficaram para a história. Nem o Faustão ficou de fora, com uma montagem do rosto dele no corpo de uma criança. Ô louquinho meu! O meme ele não tem um controle, ele é como se fosse um fenômeno que é difícil de se controlar e de se ter posse dele. Então é imprevisível o que pode acontecer, até onde ele pode ir, quantas pessoas ele pode atingir. E a principal questão é a ressignificação, é a possibilidade de ser ressignificado inúmeras vezes. No final do ano, sempre lembramos das notícias mais marcantes. E agora vamos lembrar dos memes também. Com a tecnologia, é assim mesmo. Ela muda os nossos hábitos. É por isso que os memes também já estão ficando marcados na história. A tecnologia não traz mudanças apenas na maneira como a gente se informa e se comunica. Ela também provoca um impacto enorme no mundo do trabalho. E esse foi o assunto da matéria produzida pela Laura Quadros, que também é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos ver?
Se você entrar hoje em uma indústria, dificilmente verá cenas como essas. Agora, o cenário é bem diferente. Quase não há pessoas trabalhando em contato direto com as máquinas. Isso se dá principalmente pelas novas tecnologias que automatizaram e revolucionaram as empresas. Mas e se eu te disser que essa mudança vai muito além de máquinas inteligentes? As novas demandas revolucionaram também o perfil do profissional. Poucas pessoas conseguem dizer com certeza o que vem pela frente nos próximos 10, 20 anos. E o profissional que vai surfar bem essa onda do futuro, ele já sabe que ele não sabe. Então esse é o primeiro passo, ele entender que ele vai ter que reaprender, ele vai ter que rever os seus valores, seus paradigmas, seus conceitos, para poder acompanhar essa transformação que está acontecendo. Novas competências serão exigidas. As habilidades emocionais, conhecidas como soft skills, poderão ter um peso até maior do que as técnicas, chamadas de hard skills. Como tudo está em constante mudança, alguma nova habilidade que você aprendeu hoje pode não ser tão útil amanhã. Basicamente, a sua empregabilidade vai depender mais do que você consegue aprender do que você já sabe. Pode ser desde um empresário até um funcionário público, ele precisa ter proatividade, ele precisa exercer liderança, ele precisa estar preparado para a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, ele tem que aprender a aprender. Empreender é sempre estar ali fazendo a coisa nova, vendo o que acontece ao seu redor, inovando, fazendo coisas diferentes, se superando, demonstrando para o seu público interno e externo que você é diferenciado e você não está atrás dos demais, e sim na frente. Tudo isso está voltado também à criatividade humana. As máquinas são ótimas para tornar o trabalho mais rápido e com menor chance de erro, mas é uma limitação que só pode ser superada pelo cérebro humano. A criatividade para encontrar diversas soluções para possíveis problemas. E isso não fica por conta apenas do profissional. A universidade também tem um papel fundamental nesse aspecto. Nosso papel, quando eu digo que a universidade é um grande articulador do conhecimento, diferente de um agente econômico que tem um interesse muito objetivo, nós temos a capacidade dessa visão maior, de entender que eu tenho que ter a ferramenta, eu tenho que ter a técnica, mas que ela só se justifica numa sociedade se ela for promotora do bem-estar, inclusive de quem está sendo preparado para usar essa técnica. Quando sair daqui dos bancos escolares, a demanda pelo aprendizado, ela continua. Em função dessa dinâmica bastante grande hoje do conhecimento. Então, esse é o nosso grande objetivo. E você, já está pronto para assumir o perfil profissional do futuro e não ficar para trás no mercado de trabalho? O Diogo, formado em Publicidade e Propaganda pela Mackenzie, separou uma dica valiosa sobre o assunto. Fale com as pessoas diferentes de você, principalmente. Pessoas fora do seu círculo de amizades, fora da sua classe social, fora do seu dia a dia. Quanto mais diversa for a sua roda de amigos, mais preparado você vai estar para o mundo que vem pela frente. Elas têm que resetar a cabeça, quebrar os paradigmas, deixar para trás velhos valores e formatos antiquados de enxergar o mundo, enxergar as coisas, as pessoas, as marcas, as relações em princípio. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. O programa Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, se você quiser ficar ligado em projetos, atividades ou cursos que rolam aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pode acessar o nosso site mackenzie.br. Lembrando que nós temos encontros marcados todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!